Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da UERJ do ano de 2021, é a questão número 37. A questão diz assim: em uma experiência de calorimetria, os corpos A, B e C, que possuem massas, temperaturas e energias térmicas diferentes, são colocadas em um recipiente isolante térmico e de paredes rígidas, suspensos por fios ideais, conforme a ilustração abaixo. Em seguida, através dessa válvula V, retira-se grande parte do ar do interior do recipiente. A partir desse instante, predomina um processo de transferência de calor entre os corpos, o que altera os valores de determinada grandeza física. O referido processo de transferência de calor e a grandeza física em questão são, respectivamente... Bom, pessoal, aqui eu coloquei algumas definições que são interessantes de vocês revisarem, tá? Calor é energia térmica em trânsito, né? Então, calor é a energia transferida entre dois corpos ou sistemas devido à diferença de temperatura entre eles. Essa transferência de energia ocorre espontaneamente do corpo ou sistema de maior temperatura para o de menor temperatura, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, né? Então, o calor pode ser transferido por condução, convecção e radiação. Então, quando a gente está falando de calor, né, ele fala que processo de transferência de calor, a gente está falando de temperatura. Então, a gente já descarta aqui o item A, que está falando aqui de massa, e o item B, também que está falando de massa. A gente está falando de temperatura. Agora, analisando irradiação e convecção. Então, vamos revisar o conceito de irradiação. Irradiação é o processo de transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, principalmente na forma de radiação infravermelha. Esse processo não requer um meio material para ocorrer, podendo ocorrer até no vácuo, né? Como o calor que recebemos do Sol. Então, quando ele fala aqui, né, que ele está liberando parte do ar no interior do recipiente, isso não vai influenciar, né? A gente está falando também que está ocorrendo um processo de trocas de calor aqui. Então, o que acontece? A convecção é o processo de transferência de calor em fluidos, líquidos ou gases através do movimento de massa do próprio fluido. O calor é transferido por meio de correntes de convecção, onde o fluido aquecido se torna menos denso e sobe, enquanto o fluido mais frio e mais denso desce. Nesse caso aqui, a gente está falando de processo de transferência de calor entre eles, né? Então, a gente está falando de irradiação e temperatura, tá bom, pessoal? Então, a resposta dessa questão é a C, tá bom? Então, eu deixei aqui também escrito para vocês as definições, para vocês revisarem esses conceitos, tá bom? Mas é apenas uma questão de análise conceitual, dava para fazer de forma bem tranquila, né? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.